Tashidelegue, amigos. A morte e a impermanência são duas meditações muito importantes e dois aspectos da existência que nós recorrentemente temos que estar lembrando e principalmente nos familiarizando com. Lama Zopa Rinpoche, que foi meu professor no Kopan Monastério, que é quem me deu o refúgio no caminho do ser interno, né? No caminho de resolver os conflitos dentro de mim, fala que para seres ordinários como nós, então seres comuns, a meditação na impermanência e na morte é um dos aspectos mais importantes. E eu realmente, desde que venho trabalhando com isso, venho me familiarizando com a morte e com a impermanência, eu sinto que muitas coisas na minha vida já melhoraram e eu consigo lidar muito mais leve com as questões e colocar um norte. Então, muito se fala de propósito, então achar um propósito na minha vida, porque eu sempre estou trazendo. Então, meditação não é simplesmente sentar, fechar os olhos e ficar lá. Mas eu tento trazer no meu dia a dia a própria impermanência e perceber ela dentro de mim. Então, perceber ela nos meus desejos. Então, quando eu sinto desejo de algo, eu falo, tá, mas quanto tempo esse desejo vai durar? Não, às vezes eu só faço o desejo mesmo. Mas às vezes quando eu quero me provocar, às vezes quando eu estou um pouco mais atento, eu vejo o quão realmente eu tenho fome, o quão realmente eu estou sentindo aquela tristeza ou aquela alegria. Então eu trago, a partir da atenção plena, a partir do movimento de perceber e questionar que eu não sou aquela sensação, eu procuro perceber ela e ver qual é o movimento que ela vai fazer. E isso me ajuda porque aos pouquinhos eu vou conseguindo realmente trazer para a experiência a questão de que tudo está mudando a todo momento. Então, para muitos de nós já é fato notório, né? No sentido de que a gente sabe que dentro do nosso corpo tudo está mudando a todo momento. Então, a respiração já é essa própria conscientização. Se a gente for olhar no microscópio, a gente vai ver que está tudo realmente mudando, mas pelas nossas faculdades, né, nossos sentidos, a gente vê as coisas como sólidas e às vezes isso impede a gente de ter uma sabedoria de que realmente tudo muda a todo momento. Então é dessa forma de trazer para minhas emoções, de trazer para o que eu estou sentindo, o desejo que eu estou sentindo, o aspecto de treinar e observar quanto tempo isso se desenvolve. Às vezes é muito rápido. Às vezes, se eu deixo isso acontecer, eu percebo, a fome passou, ou eu percebo que aquele desejo de sair, aquela ansiedade que eu estava sentindo, ela se dissipa porque eu dou espaço para ela se dissipar. Então, esse é o primeiro ponto importante de se familiarizar e se provocar, vamos dizer assim, nesse processo com a impermanência. E, obviamente, sentar, fazer o Vipassana, por exemplo, que é o retiro de 10 dias da tradição do Goenka, que tem no mundo inteiro. Eu já fiz 4 vezes, e ali o aspecto principal é a impermanência, de você reconhecer a impermanência na tua próxima experiência. Então, você pode também ter como prática diária, ficar ali 5 minutinhos, fechar os olhos e sentir como os pensamentos vão mudando, como as sensações do corpo vão mudando. Às vezes uma dor aqui, às vezes uma dor ali, às vezes uma sensação de prazer aqui, uma sensação de prazer ali. Então essa é uma outra forma. E agora um outro ponto importantíssimo, que é a morte. Então é se conscientizar e se familiarizar que a morte, ela é a maior certeza que a gente tem, mas o tempo dela é a maior incerteza que a gente tem. Então é impossível, você pode ser muito rico, você pode ter uma saúde muito forte, você pode ter tudo do mundo, fama. É impossível você vencer a morte no sentido de se tornar imortal. Você pode prolongar a vida, né, no sentido de prolongar o tempo onde o corpo e mente funcionam. Mas vencer a morte, até hoje a gente não conhece ninguém que conseguiu fazer isso. Então, o ato de se familiarizar com a morte e saber que ela pode chegar a qualquer momento, num primeiro momento gera um pouco de medo e muitas vezes a gente, por folclore, por cultura, fala, não, se eu pensar demais na morte, ela vai, é como se eu chamasse ela. O que na verdade não é muito verdade, senão todos os estudantes ali de medicina,
que estão lembrando da morte sempre, e outras profissões, né, psicologia, atrairiam as coisas com que eles trabalham, e a gente sabe que não, as coisas não são assim. Então, é importante essa meditação, e eu gosto muito de fazer isso pela manhã. Lembrar que esse pode ser realmente muito o meu último dia. Então, essa é a minha intenção. Então, que se hoje for meu último dia, que eu possa fazer dele o mais produtivo possível, onde eu possa beneficiar as outras pessoas e eu possa não deixar nada para trás. Então, não criar mais empecilhos que eu não possa resolver depois. Então, os sábios tibetanos, indianos, falam que quando a gente compreende esse ponto que hoje pode ser o nosso último dia, e não só como uma ideia mental, mas de familiarização, todo momento de lembrar que isso realmente pode ser a nossa última hora, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, porque às vezes pessoas mais novas que a gente já morreram, pessoas que a gente conhecia, pessoas que tinham uma saúde muito boa também, faleceram por inúmeras questões. Muitas vezes, muitas pessoas morrem dormindo, e ainda mais que a gente tem a pandemia agora, que isso está sendo acelerado. Então é um movimento muito importante a gente se familiarizar, e toda vez que olhar o jornal, trazer uma hora, e outro ensinamento que eles falam é, quando a gente vê uma morte, a gente pensa, daqui a uma hora vai ser eu. E isso ajuda a gente a valorizar mais e olhar as coisas da vida e a cada passo da vida com maior sabedoria. Então, realmente trazendo essa questão de que se hoje for meu último dia, que eu faça o melhor. E se hoje não for o meu último dia, que eu possa ir construindo o que eu quero para mim no futuro. Então, que eu possa ir construindo dia a dia um ponto onde eu quero chegar. Então, aproveitando esse último dia como se fosse o último e, ao mesmo tempo, já plantando coisas para deixar, talvez não só para mim, então como eu percebo a minha finitude, percebo que as coisas mudam, também para os demais. Isso, aos pouquinhos, vai realmente trazendo uma nova forma de ver a vida e uma nova forma de se relacionar com as coisas que a gente faz, tendo como base a impermanência e a morte como um processo de familiarizar-se. Então, realmente estar se lembrando constantemente disso, para que as coisas se dissolvam nelas mesmas, e quando a gente passe por esse movimento da morte, seja de alguém próximo, seja a nossa própria, a gente já esteja familiarizado com isso e a gente consiga ir tranquilo, relaxado, e não só ir nesse movimento, mas também viver tranquilo e relaxado, percebendo a impermanência, percebendo que as coisas mudam, que é uma lei da vida, não tem o que a gente fazer, e percebendo também a questão da morte, já se familiarizando com ela e já estando pronto para poder ajudar as demais pessoas, poder ajudar nós mesmos. E isso não é de uma hora para outra, então aos pouquinhos a gente vai se familiarizando, e quanto mais familiarizado a gente vai construindo o conhecimento, construindo essa sabedoria, e com isso a gente realmente consegue estar mais forte psicologicamente. Então isso traz realmente uma fortaleza psicológica, porque as suas ações elas estão baseadas na realidade, que é a impermanência e que é a morte. Muita paz a todos vocês.